A importância de saber explorar um nicho de mercado. Esse é o Empreender Sem Entrevista. Esse episódio conta com o apoio de Cemitério Crematório São José, PHNX Imóveis, sua imobiliária de Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. Nosso objetivo nesse programa é responder uma pergunta, trazer um empreendedor para contar um pouquinho da sua história. E hoje a gente vai conversar com o Vilmar Massaneiro Júnior. Vilmar, que é meu amigo, né? Obrigado, Vilmar, tá aí. Obrigado pelo convite. Obrigadão por ter aceitado conversar com a gente. Vilmar, que é na área de tecnologia, mas no andar da carruagem foi nichando o seu negócio, né, Vilmar? Como é que tu começou na área de tecnologia? Onde é que tu entrou? Bom, a área de tecnologia ela faz parte da minha vida desde da adolescência, né? Então, consertava computadores lá na época de 486, 586, quando virou ali as AMD K62500. Sim. Então, nessa época, eu já consertava computadores. Depois fui fazer outras coisas e tal, depois voltei para a área de sistemas, implantei o sistema de captura de imagens para habilitação, captura de foto, assinatura, digitais. Depois disso fui vender sistema de gestão. Virou vendedor? Oi? Virou vendedor aí? Virei vendedor de sistema. Saí da operação e fui para a venda de sistema. E depois da venda de sistema, durante isso, no meio da coisa toda, eu quebrei meu celular. Era um dos primeiros, assim, na época, o HTC e tal, nem tinha no Brasil, o HTC tinha saído do Brasil, mas eu importei um e quebrei. E aí quem é que conserta? HTC é americano, né? É uma marca americana. HTC tipo, lá, na época eu queria ser um diferentão. Eu não queria ter nem Apple, nem Samsung. Eu queria ter um aparelho top de linha que não fosse nenhuma das duas marcas. Sim. Aí eu fui lá e comprei o HTC, daí eu quebrei. E aí já era. Quem é que conserta? Ninguém consertava. Eu comprei a peça, procurei o profissional, não encontrei, e aí aquilo me deixou encucado e eu fui mergulhando nos estudos sobre isso. Fui pesquisando, fui tentando entender e tal, e aí isso ficou latente na cabeça porque eu estava trabalhando com o sistema, mas eu não gostava do sistema, não fluía naturalmente. Sim. Né? Tá ali o sistema e tal, as abas... Alimentar sistema, implantar sistema, vender sistema, puxar relatório, não era para mim, não era minha vocação. Eu não levantava da cama com vontade de fazer isso. Sim. Mas eu tinha que fazer. Só que aí ficava na cabeça, às vezes eu ficava madrugadas assistindo vídeos chineses, não tinha material em português, não tinha material fácil acesso, né? Era YouTube, mas aí a gente ia mergulhando dentro de vídeos e aí lá dentro de um vídeo você encontrava alguma coisa, dentro de outro vídeo encontrava outra. Foram muitas horas, muitas madrugadas de pesquisa e aí chegaram as oportunidades comerciais. Comprei um S3 na época, comprei um Samsung S3 quebrado, que um cara tinha tentado fazer a parte só do vídeo. Você está falando de que ano? 2014. Na virada de 13 para 14 eu comprei esse Galaxy S3 e comprei uma peça na China. Paguei R$250, na época o dólar, dá uma saudade, né? O dólar é R$2,50. Paguei R$250 na tela, somando R$500, o valor do equipamento na época era R$1.000. Então eu comprei, 250 mais 250, montei, testei, funcionou. Anunciei, vendi em 2 dias. Opa! Tem dinheiro. Vendeu rápido. Anunciar um notebook, tu não tem essa margem e não vende tão rápido. Sim. Então eu olhei, eu vi muita semelhança da manutenção de computadores com a manutenção de celulares, porque você tem uma fonte de alimentação, uma placa-mãe, um monitor que é a tela e você tem os periféricos, coisa que você encontra também no hardware de um computador. Né? Então tu já tinha essa noção de tecnologia e percebeu um nicho de mercado que seria primeiro a exploração de tela de celular. Exatamente. A de conserto de tela de celular. Na verdade, comprar barato, porque o cara quebrou, e vender. Arrumar e vender. Mas aí eu percebi uma coisa, era tudo muito no início, né? Na época não existia nem o Moto G1 ainda, a gente já está no Moto G100. Sim. E não existia nem o Moto G1 ainda, era só Samsung e Apple, só com aparelho top de linha, um aparelho muito ruim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que compravam os aparelhos e quebravam, elas nutriam um sentimento pelo aparelho. Tinha uma conexão ali, porque a pessoa pesquisou, a pessoa decidiu comprar aquele equipamento, a pessoa comprou e a pessoa quebrou. E os caras não queriam vender pelo que realmente valia. Mas se eu chegasse e oferecesse o serviço de conserto, a pessoa aceitava. Então,
eu mudei a minha estratégia lá pelo terceiro, quarto negócio que eu tentava fazer e eu via que que não fluía naturalmente e as pessoas ficavam amarradas a um valor que não existia. Eu comecei a oferecer o serviço de conserto e aí começou a fluir. E era muito mais em conta eu comprar só as peças do que eu ter que comprar o aparelho mais a peça. E aí eu fui caminhando para isso. Fui caminhando para levantar Logo depois tu começou a trocar as telas do meu S4. É por aí. Eu levei algumas vezes. Por essa época aí. Foi por essa época aí. Samsung Galaxy S4. Eu comecei pelo S3 em junho de 2014. Eu fiz a primeira troca de vidro. Peguei um S3 com vidro trincado, display funcionando, tirei o vidro. Na época ainda usava a cola UV. Tem vídeo no YouTube eu fazendo isso. Aplicando a cola UV, fazendo ali um X. Colocando, aí vazava, daí ficava vazando cola, por mais que secasse, ficava uma nojeira o aparelho, mas era o que tinha na época. E aí no andar da carruagem foi evoluindo a técnica e também segmentando ainda mais, nichando ainda mais. Então, eu tinha encontrado um nicho. Eu nem sabia que era esse nicho, porque eu não entendia da manutenção que já existia, que era a manutenção de placas. Isso já existia. E aí, mas de repente eu encontrei um ponto, dá para oferecer esse serviço aqui. Posso oferecer isso aqui como serviço, aqui está um custo, aqui está a técnica, aqui está o resultado. Junta isso aqui e começa a oferecer esse serviço. E aí, em outubro de 2015, fui a primeira vez para São Paulo. Fui lá, subi o Shopping Oriental, cheguei lá, tinha um lençol na frente de um monte de gente amontoada na frente, uma lista de valores com nome de modelo e coisa ali. O que é isso aqui, né? Eu preciso voltar um pouquinho no tempo, eu já estou em outubro de 2015, eu preciso voltar um pouquinho ali para maio. Em maio de 2015, a Apple chegou para os fabricantes de tela e falou assim, olha, ou vocês vendem para mim, ou eu não compro, ou vocês vendem só para mim, ou vocês não vendem para mim. Porque se vocês fizerem as peças para os meus aparelhos e o excedente de peças for para o mercado paralelo, eu vou perder valor na minha rede autorizada. Então a Apple foi lá e fez esse corte. A partir desse momento não existia mais peças Apple fora da rede autorizada, a não ser que essas peças fossem recondicionadas. Aí esse serviço de troca de vidro começou a ganhar valor. Porque você tem a partir do momento que coloca uma dificuldade, você encontra uma solução. Explicar para as pessoas em geral, né, que a tela do celular ela é composta pela uma parte tecnológica e um vidro por cima ali, né? Isso. Nós olhamos para a tela como um bloco, né? Um módulo frontal. É um bloco. Esse módulo frontal, às vezes, ele é composto por um vidro, um display e um aro, por exemplo. Como era o S4, o S5 já não, mas aí, enfim, um vidro, um display e um aro. Então você consegue desmembrar esse bloco, remover a parte que está danificada, preservar a parte eletrônica e reutilizar a parte eletrônica. Então você faz a desconstrução da peça e depois você reconstrói a peça e usa ela para instalar no aparelho. Isso é recondicionar a tela. Isso é o processo de recondicionamento de telas. Então, aí esse processo foi evoluindo. Voltando então, aí tínhamos ali no começo de 2015, nós tivemos então esse movimento da Apple que gerou esse valor. E aí as pessoas pararam, não é que pararam, continuou, mas aí, começaram a valorizar o recondicionamento. E aí compra lote de tela aqui, compra lote de tela ali, outras assistências técnicas que retiravam as peças do cliente e instalavam outras, essa peça que foi retirada aí para uma caixa. E aquilo ali virava sucata, às vezes era descartado, de repente aquilo lá começou a ter valor. E a gente começou a comprar isso e eu levantei meu primeiro estoque dessa forma. Porque daí, lá onde tinha esse lençol na frente, lá atrás estava um conjunto de máquinas, que naquela época era um mistério, a gente não sabia o que era. Sim. E esse conjunto de máquinas ele tinha a capacidade de fazer o fechamento da peça, a colagem do display no vidro, com uma cola seca. Então eu não precisava mais utilizar a cola líquida, eu tinha uma cola em gel, era uma cola já com uma pré-secagem, e aí consequentemente não vazava mais cola ao redor. As peças que tinham backlight, que é uma luz de fundo, não vazava líquido para o backlight, não manchava a peça e tal. Então isso tudo, né, essa evolução do processo,
ela aconteceu ali em 2015. Quando eu falo evolução do processo, falo aqui no Brasil. Na China já acontece claro. há muito mais tempo, mas aí isso começou a vir para o Brasil. Né? Então, coisas que só aconteciam na China, de repente, vieram para o Brasil. O processo do refurbish, que é o recondicionamento, que acontecia na China e era vendido o produto acabado, de repente as máquinas estavam aqui executando isso como serviço. Então... E aí de um cara que trocava a tela, tu passou a virar um cara que recondicionava a tela. Encurtou 16 mil quilômetros e aí eu levava para São Paulo. Eu fazia lá, nesse cara que tinha esse lençol, que tinha esse conjunto de máquinas, levava lá para recondicionar. Eu comprava as peças, levava, o cara executava o serviço, eu trazia de volta e eu instalava. Então, eu, apesar de dominar a técnica de retirar o vidro, eu não tinha os equipamentos para fechar. E aí um dia, no saguão do hotel, no café da manhã do hotel eu estava, gostava muito de pedalar, pedalava bastante e tal, e de repente chega um cara com uma Specialized. O cara chegou com uma caixa com uma Specialized dentro e falou, olha ali a bike do cara, comecei a puxar assunto de bike e tal. E aí o cara falou, cara, eu tô com meu celular quebrado. Eu falei, tô aqui em São Paulo fazendo isso, quer que eu arrume teu celular? Quero. No café da manhã eu tava consertando o celular do cara, eu levantei, eu olhei na mesa do lado, tinha um iPhone quebrado. Aí eu chamei o cara, não quer consertar essa tela aí? Já ia vender mais um. No café da manhã do hotel. No café da manhã do hotel. Não tinha muito filtro assim, né? O vendedor, ele tem uma... Exala. Mas isso é uma dica até, é importante tu aproveitar a oportunidade. Sim. E aí esse cara olhou pra mim e ele falou, cara, desculpa, mas aqui eu vendo as máquinas que consertam isso aqui, então eu vou consertar, eu quebrei agora há pouco, eu vou consertar lá no... Falei, como é que é? Tu vende essas máquinas? E aí... meia hora depois eu estava no escritório do cara, daí eu comprei, fui o quarto cliente dele, né? E a gente teve uma história bem legal juntos. A gente veio construindo a coisa, porque daí eu já dominava a técnica da limpeza, ele tinha os equipamentos, e aí a gente começou a postar coisa e tal, e aí foi evoluindo. Em 2018 surgiu a oportunidade de ir para a China. Tinha um fornecedor que fazia a mesma coisa que eu, só que daí... eu estava na minha loja, às vezes faltava matéria-prima. Eu não tinha mais da onde comprar peças trincadas. E esse cara tinha as peças, porque ele ficava circulando as lojas. Ele ia de loja em loja comprando peça trincada. E às vezes os caras não recompravam a peça pronta. Os caras só queriam vender a sucata. Aí ele recondicionava e eu comprava já como produto acabado para daí instalar para os meus clientes. Eu sempre instalei na minha loja. Eu instalei telas originais. Eu não instalei peças para iPhone, eu nunca instalei uma tela paralela na minha loja. Entendi. Mas vamos fazer um passo a passo. Tu trabalhava na área de software, beleza, vou trabalhar com celular. Focou em arrumar celular geral. Sim. Aí percebeu que o negócio era trocar tela. Não trabalha com placa, não trabalha... Na verdade, eu nunca cheguei a trabalhar com manutenção geral de celulares. Tu focou na tela. Eu já fui desde o início direto na tela. Eu fui começar a trocar conectores de carga 1 ano e pouco depois, que daí eu comprei um microscópio, comprei uma estação de solda. Sim. Daí é legal fazer a solda, né? Depois que a gente pega o negócio... Imagina a diversão. É divertido. Não, o cara que gosta, claro. É divertido. E aí depois tu nichou em arrumar a tela. E aí, mas o foco, o core business sempre foi o recondicionamento de telas. Que daí, a partir do recondicionamento de telas, a gente tem que fazer a instalação. Então eu passei a vender isso como um serviço para cliente final. Nós tínhamos... Mas no fim tu estava já fornecendo, quando tu estava recondicionando a tela, tu já está fornecendo para concorrente teu? Ou tu não chegou nesse ponto ainda? Eu cheguei a fazer também. Vamos montar um panorama do negócio como um todo, e aí vamos ver onde eu me encaixei no negócio. Existiam laboratórios gigantes na China que compravam sucata do mundo inteiro e aí executavam esse procedimento lá. De repente, as máquinas desses laboratórios estavam em São Paulo, com chineses executando esse serviço em São Paulo para pessoas que estavam dispostas a... Que nem tu que ia lá e fazia o brick. Exatamente. Aí, eu encontrei o fornecedor das máquinas. Eu comprei um kit de equipamentos, montei um laboratório aqui em Blumenau e aí eu continuei executando esse serviço para mim. E aí sim, aí eu comecei a oferecer esse serviço para outros lojistas. Porque ao invés do cara ir até São Paulo, o cara podia fazer aqui em Blumenau. O cara, né, levava ali para mim, eu executava o serviço, ele instalava para o cliente dele, todo mundo atendia os clientes. Obviamente,
O cliente, o processo era transparente para o cliente. Ele entregava o celular para o lojista devolvia o celular pronto. Como a gente ia fazer, né? Aí é um problema do lojista. Isso. Então a gente fez isso também durante um tempo e aí, claro, a gente vai criando laço com outros lojistas, vai começando a entender os problemas de outros lojistas e eu ia fazendo isso e ia publicando na internet. Então, lá em São Paulo, esse cara que tinha essa marca, que já vendia as máquinas, que foi o pioneiro do Brasil, eu comecei a levar as dores dos lojistas e ajudar o cara, o cara lá tá com esse problema, o cara lá tá com esse problema, conserta assim, ia soltando dica na internet e ia trazendo público. Então, ali naquele momento a gente criou um público. Existia um público sedento por essas informações. Então, esse público sedento por essas informações, consequentemente, também queria os equipamentos. Então, os caras queriam a técnica e queriam os equipamentos. Depois de um tempo, a gente teve lá um problema, que daí o cara começou a pegar outros profissionais também que estavam ali, só que, poxa, nenhum deles tinha ido para a China, nenhum deles estava desenvolvendo técnicas novas e tal, e aí eu falei, tivemos um desentendimento comercial, e beleza, ele continuou o negócio dele e eu segui o meu negócio. E aí eu então comecei a importar as máquinas. Aí foi onde eu virei o importador das máquinas. Mas tudo isso dentro de um micro nicho. Que é o recondicionamento de tela. A recondicionamento de telas de celular. Tudo relacionado. E se tu sente que se não tivesse tido esse foco no começo de nichar absurdamente, o teu resultado hoje não seria o mesmo? Eu não teria tido o foco em uma coisa só, eu não teria virado referência em alguma coisa. O que aconteceu? Quando eu estava na China, eu tive a oportunidade de aprender a manutenção desde da placa e a tela. Eu estava em laboratórios que estavam executando procedimentos, isso era 2018, o iPhone 8 Plus era o top da época, e eles estavam fazendo solda em CPU, que é a solda mais difícil que tem de fazer num iPhone, em uma placa de iPhone. Então eu estava em um laboratório que estava executando esse serviço e eu poderia ter ficado lá para aprender isso. Eu não quis, porque daí eu voltaria com 2 focos, e aí não seria 100%. Eu deixei de lado a parte da placa e eu foquei totalmente no recondicionamento de telas. Naquele momento, era quando estavam se destacando as telas curvas. A Samsung, todos os tops de linha da Samsung tinham tela curva. O teu aparelho tem tela curva, tem até hoje um aparelho com tela curva. E acho que o primeiro foi o quê? O S7, S8 por ali? O primeiro foi o S6 Edge. Do S7 Edge, Isso, do S6 Edge veio o S7 Edge, que veio no mesmo ano do Note 7. Tá? E então eles estavam evoluindo os aparelhos. Muita gente fala assim, mas como é que é um aparelho que a tela é curva? A tela é fabricada curvada? Não, a tela é fabricada reta, mas ela é flexível. Então os primeiros aparelhos de tela flexível, eles... Como é que eu vou dizer? Os primeiros aparelhos de tela flexível, eles tinham um projeto ainda falho. O S6 Edge ainda tinha algumas falhas de projeto. O S7 Edge, o S7 Edge era terrível porque vinha umas linhas roxas no meio do aparelho, apagava do nada. Mas nessa época, quem estivesse desbravando o mundo das telas curvas ia encontrar muita oportunidade pela frente. Por quê? Porque era ainda mais nichado. Os técnicos que faziam a manutenção geral, dentro dos técnicos que faziam a manutenção geral, vinham os técnicos que recuperavam as próprias peças ou que usavam peças recondicionadas, e aí você fechava mais um pouco e vinha os técnicos que faziam então as telas curvas, e aí aquilo vinha fechando. E tu se segmentou ali. E ali eu me segmentei e ali eu ganhei notoriedade. Foi na época do S8, era S7 Edge e S8. O 7 Edge, ele tem uma estrutura de construção que não vale a pena recondicionar. Não vale a pena mexer numa tela de S7 Edge, porque por mais que você faça todo o trabalho correto, no final do trabalho você entregou para o cliente, a peça é tão frágil que lá na frente ela vai dar um problema. E aí começa a vir retorno, a culpa é tua. E aí não vale a pena. Aí não vale a pena fazer. Então a gente excluiu o S7 Edge do negócio, mas a gente começou a partir do S8.
E existiam freezers. Eu tenho até hoje um freezer. Tem vídeo meu com freezer de nitrogênio, eu jogando nitrogênio no chão, coisa que daí a gente fazia umas brincadeiras. Mas esses freezers, eles aceleravam a remoção do vidro. Então, colocava ali a peça, tac, dava um instalo, saía assim, ficava o display de um lado, o vidro trincado do outro, e aí continuava o trabalho no display. Porém, esses freezers eram caros. E aí não é assim para todo mundo comprar. Tinha que baratear o processo. Na minha ida para a China, eu identifiquei uma ferramenta, que era um fio. O fio que a gente usava era muito grosso, na China eles tinham um fio mais fino. Específico, né? Totalmente específico, totalmente fechado. E existia lá uma ferramenta e tal, e ele instalava, mas ainda ficava um vidro ali. Aí eu peguei aquele fio e passei, e removeu o vidro daqui. Tá, mas então eu termino o processo no fio, por que eu não posso começar o processo no fio? E aí começa o processo no fio e desenvolve a técnica de passagem do fio e remoção do vidro. E no mundo eu fui um dos primeiros a fazer isso, porque, lógico, lá na China já rolava. Ali a gente exclui, né? Os caras têm muita peça. Lançou um aparelho hoje, amanhã os caras têm sucata a dar com os pés. Então, China a gente exclui. Mas até na Índia demora um pouquinho para chegar. Tinha um cara que era muito fera na Tailândia e tal, então a gente acompanhava o cenário internacional e via que era pouca gente fazendo isso. Então eu fui um dos primeiros brasileiros a fazer isso. Quando deu certo, aí eu montei um curso online disso. Para vender para os teus concorrentes a possibilidade de fazer isso que tu faz. Exatamente. E ali então, nessa época do curso online, bombou, a gente faturou bastante. Eu nunca fiz um lançamento. Vamos fazer um lançamento e tal, aí pega, aplica a fórmula, né, entrega dicas. Sim. Eu fiz isso sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu não fiz ali dentro da fórmula, agora para de vender. Não, eu deixei aberto, deixei vendendo, fui dando suporte. Tem aluno que eu dou suporte até hoje. Tem aluno que virou professor. E tu também deu curso presencial já, palestra e tal? Já. O presencial ele já acontecia, aí veio o online, e por conta do online, aí eu ganhei notoriedade, aí veio a galera para o presencial. Porque querendo ou não, é tato, né? Então tu mostra ali no online, mas muita coisa o cara quer pegar na mão, muitas vezes ele nunca viu e tal, e aí ele quer encurtar esse caminho, ele vem para o presencial. A gente tem ali algumas sucatas, a gente oferece bastante coisa, então o cara vai ter a oportunidade de pegar na mão, de ver acontecendo, de ver ao vivo também, porque às vezes um vídeo, por mais as minhas aulas eram ao vivo, mas um vídeo ele sempre vai ter um cortezinho aqui, um cortezinho ali, então... Claro. E o legal acho também de linkar assim, a importância do digital na tua vida, né? Porque foi o digital que te deu a notoriedade para o YouTube. Inicialmente, ainda não era o foco, mas o YouTube veio trazendo. Em 2019 eu fiz uma apresentação. No meu retorno da China, aí no retorno da terceira viagem, aí eu fiz uma apresentação no evento da marca lá, que eu trabalhava junto, e 2 semanas depois eu fiz uma apresentação no Tech Channel, que é o projeto que a gente trabalha hoje. Nós temos lá um grupo de professores em São Paulo. Legal. E a gente dá aula lá em São Paulo, no maior prédio, lá no maior shopping de tecnologia da América Latina, é onde a gente dá aula em São Paulo. E aí eu fiz essa apresentação e isso foi filmado, isso está no YouTube até hoje. Esse vídeo viralizou, chegou a 500 mil de visualizações, é um monte, dentro de um micro nicho tão fechado, 500 mil de views é... Todos os caras que arrumam tela do Brasil é mais ou menos por aí. E aí tinha o meu celular lá. Cara, aí meu celular não parava mais, né? O WhatsApp direto. Então, isso tudo gerou muito negócio. Eu nunca fui um cara assim de... vou agora me dedicar ao YouTube. Eu tenho as câmeras, eu tenho... Foi um a mais que acabou gerando... O YouTube a gente acaba jogando para lá, isso vai trazendo serviços e às vezes a gente não dá conta. Porque o foco sempre foi o serviço. O foco sempre foi estar na bancada com a ferramenta e passar o fio na tela, né? Abre o bloco ali que é a peça, fecha ela de volta. Mas no fim tu pegou isso tudo e ainda transformou o mercado nacional de alguma forma, né? Foi. Com certeza. Foi. Para a gente fazer um fechamento, Vilmar, a tua trajetória a gente percebe que ela
não foi linear, claro, altos e baixos, como todo empreendedor. Qual é a grande dica, assim, além, claro, de a gente saber nichar o nosso negócio, mas qual é a grande dica, assim, que tu deixa para alguém que quer começar a empreender ou para alguém que está empreendendo assistindo a gente? Parece clichê, mas se eu não gostasse tanto disso, se não fosse uma coisa que eu gosto, uma coisa que me anima em fazer, eu não teria dedicado tanto tempo a isso. Então, não tem horário, não tem dia. Vamos viajar no domingo para chegar na segunda-feira de manhã para já poder fazer o negócio, segunda-feira à noite já volta, quando chega de volta de madrugada, dorme 2, 3 horinhas, de manhã já está ali trabalhando. Então, se é uma coisa que tu não gosta de fazer, tu não vai fazer. Não adianta. Então, se encontrar é um ponto extremamente importante. Se encontrar dentro de alguma coisa. Outra coisa que eu vejo muito, aqui a gente está batendo papo. Sim. Mas eu me fecho muito. Eu não fico de bate-papo, eu coloco ali um podcast ou qualquer coisa para eu ficar escutando e é eu e o meu trabalho. Isso é uma coisa que eu foco demais. Por quê? Porque eu vejo muita gente, negócio. É lógico que o negócio é importante. Se a gente não tiver o feeling de negócio, ele não vai acontecer. Mas a gente tem que ralar, tem que sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho ali do jeito que tem que ser. Não importa a área. Conversar sobre milhões é legal, mas não vai trazer milhões para tua conta. Tem que fazer. Tem que fazer ali. Eu fui fazendo de grão em grão, a gente vai fazendo de grão em grão, porque pelo menos foi essa forma que eu encontrei. Hoje eu tenho apartamento, carro e coisa e tal, mas todo dia de manhã eu levanto e vou pra lá. Trocando as 3, 4 telas do João por ano. Faz parte. Cara, baita história, mano. Legal. Fica a dica pra você aí que assistiu o programa até o final. Obrigado a sua audiência, né? Então, parabéns mais uma vez, né, cara? Obrigado. E pra você que tá nos assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo que tem pra fazer. No streaming também, deixe seu like. E esse programa Empreender Sem Entrevista conta com o apoio do Cemitério Crematório São José aqui de Blumenau, Santa Catarina, PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina e Arte Pro Comunicação Visual. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu!